20th century, global life expectancy more than doubled. In the future, Intuitive's focus won't only be on extending how long we live, but also on extending how well we live. Da Vinci is ready. In the meantime, here's Dr. Singh. Good to see you again. If your biopsy is malignant, we'll take you straight to surgery. Lung adenocarcinoma confirmed. Confirming, JAK-SU's nodule is malignant. OR number 9 is being prepped. I'd like 3 additions to my case cart: the fluorescence scope, imaging agents, and the microstapler. Confirmed. Initiate timeout. The patient is JAK-SU, who is having a right upper robotic assisted segmentectomy. Everyone ready? Project thoracic visualization. Dr. Singh has completed the segmentectomy on JAK-SU. Thank you, everyone. Great job. It is my pleasure to introduce Dr. Amara Singh. Thanks to Paul for having me speak. Any questions? The future is intelligent. The future is intuitive. Muito boa noite, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Stratneron, um evento que começou ontem, vai até sexta-feira e hoje tem uma noite muito especial para você. Nós aqui, nessa terça-feira à noite, dia 18 de agosto de 2020, temos o prazer de dividir com vocês muito conhecimento, muita informação. Vai ser uma noite de debates, vai ser uma noite da gente poder mergulhar no ambiente da robótica, vai ser uma noite de descobertas e uma noite de lançamento também. Daqui a pouquinho vocês vão saber do que eu estou falando. Quero começar dizendo que você pode participar com a gente. O chat tem aí um bate-papo, as mensagens que você enviar para esse bate-papo eu vou receber aqui no meu celular, então o tempo todo vou estar conversando com vocês, vendo o que vocês mandam para que a gente possa fazer com que esse evento seja muito fluido, para que seja um bate-papo entre nós que vamos estar
aqui do lado de cá das câmeras, e você que está aí na tua casa, no teu escritório, no teu consultório, no teu hospital, está vendo pelo celular ou pelo computador, tudo que está acontecendo aqui hoje. É claro que a gente não pode deixar de começar dizendo que essa pandemia mudou os planos de todo mundo e mudou os nossos planos também. A Stratner queria fazer desse evento um grande encontro com um belíssimo coquetel para que todos pudessem se encontrar pessoalmente, conhecer essa nova tecnologia e, claro, poder conversar sobre o que está acontecendo e o que tem acontecido no mundo da tecnologia, robótica, no mundo da medicina, mas os planos foram mudados. A gente está aqui num estúdio montado especialmente para esse evento. Tem aqui atrás das câmeras uma brava equipe de cerca de 10 pessoas. Para vocês terem uma ideia, tem 2 pessoas da Stratner só aqui para evitar qualquer tipo de risco, qualquer tipo de problema e fazer com que a informação chegue até você, mas de uma maneira segura. Vou até mostrar para vocês aqui, nessa outra câmera dá para ver perfeitamente como a gente está mantendo todas as regras e todos os protocolos. Eu, evidentemente, como vocês estão olhando aí no vídeo, tô sem a minha máscara, mas ela está aqui dentro. Depois vou tirar e vou colocar uma outra máscara para poder continuar obedecendo tudo que, com rigor, a pandemia nos exige. O distanciamento, todos os protocolos para conseguir fazer desse evento um momento muito especial para conseguir mostrar para vocês o que há de mais moderno na tecnologia robótica. Você já pode, inclusive, sabendo quem são os nossos convidados, mandar sua pergunta. Daqui a pouco a gente vai ter um momento de bate-papo, que vai ser uma conversa com quem está do lado de cá e com quem está do lado de lá, para que vocês possam participar dessa nossa reunião virtual, excepcionalmente em 2020 virtual. A gente espera que no ano que vem, se a gente se encontrar de novo, seja presencialmente, para que a gente possa se abraçar, para que a gente possa conversar frente a frente, olho no olho e, se Deus quiser, já com a vacina do coronavírus, para que todos possam ficar bastante tranquilos. Essa pandemia, inclusive, tem mudado a forma como a gente olha para a medicina, como a gente prioriza a nossa saúde e como a gente faz com que a tecnologia robótica seja mais especial. Você que anda pelos hospitais, pelas ruas, anda pela cidade, foi a um shopping center, foi a um comércio local, você que está em vários lugares do Brasil deve ter visto como os robôs têm sido usados, inclusive para poder proteger a nossa saúde em tempos de pandemia. Tem aqueles robôs que tiram a nossa temperatura, que dizem, tá ok, pode ir adiante, ou então você está com uma temperatura mais alta, procure um médico. A tecnologia tem ajudado a medicina a implementar padrões de proteção e fazer com que a nossa vida seja muito mais segura no momento de flexibilização necessária da economia, de retomada necessária das atividades, mas com essa série de protocolos. É também sobre o legado da robótica para depois da pandemia que a gente vai conversar aqui hoje, e é justamente para poder mostrar como os caminhos da tecnologia na medicina podem muito mais nos ajudar do que nos distanciar dos pacientes ou das pessoas, podem deixar com que o trabalho... Doutor Alexander Morrell, muito obrigado, doutor, por ter vindo. Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Boa noite, Pedro. Boa noite aos amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Stratner pelo convite. Muito obrigado. Muito bem, doutor Alexander, como vocês viram, que está aí em 2 centros de excelência, né, o Albert Einstein e também o Hospital São Luís, é presidente do capítulo da seção de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, uma cirurgia que, assim como a robótica, né, doutor, ao longo dos últimos anos tem se desenvolvido e tem avançado muito no Brasil, né? Pedro, é verdade. A obesidade é um problema mundial. O Brasil é o 2º país no mundo em procedimentos bariátricos. Toda a tecnologia é bem-vinda no intuito de se minimizar as complicações de um procedimento bariátrico. E eu acho que a gente vai ter um grande avanço com a utilização dessa novidade que vai ser mostrada hoje. Muito bem. Já vamos dando pistas do que vai acontecer aqui hoje. Vamos então para o nosso segundo convidado? Doutor Ricardo Terra, subindo levemente do estômago para o tórax. Muito bem-vindo, doutor, e boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Queria agradecer a Stratner pela oportunidade.
É um prazer estar aqui com vocês essa noite. O prazer é todo nosso que estamos acompanhando. Doutor, queria que o senhor falasse, dentro da sua área, da cirurgia do tórax, quais são as possibilidades hoje da cirurgia robótica? Quer dizer, são vários tipos de cirurgia que podem ser feitos e a tendência de que esses tipos aumentem ao longo do tempo, né, doutor? Com certeza, Pedro. A cirurgia torácica, ela necessita, obviamente, a entrada no tórax, que é uma cavidade de difícil acesso, traumático, e a cirurgia minimamente invasiva veio para mudar isso. E a cirurgia robótica, ela agrega, além das pequenas incisões, a precisão, a flexibilidade, a mobilidade dos instrumentos, e isso tem feito um crescimento muito grande para a nossa especialidade, em especial para o câncer de pulmão, para os tumores do mediastino. Trabalhando com um câncer, uma cirurgia delicada, como ele disse, sensível e que pode salvar a nossa vida. Se você é de uma dessas áreas, é da bariátrica, é da cirurgia torácica, já manda lá uma mensagem pra gente no chat que eu estou recebendo as mensagens aqui, daqui a pouquinho a gente vai conversar, porque agora nós vamos chamar o nosso terceiro convidado. Muito bem. Doutor Sérgio Araújo, você está vendo que a gente está subindo e descendo no corpo humano, né, doutor Sérgio? Como vocês viram aí, doutor Sérgio, que é da área da coloproctologia, presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, uma área tão importante para a medicina e que também tem se destacado com o uso da tecnologia nos últimos anos. Quero agradecer, o doutor também é colega, doutor Ricardo, de Faculdade de Medicina. Doutor, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Morrel. Boa noite, Ricardo. Queria, antes de mais nada, certamente parabenizar a Stratner por esses seus 70 anos, por o evento, agradecer por ter me convidado e, sobretudo, a Ailton Oliveira e Isabel Aguiar pela presença aqui, parceiros nossos de muitos anos e também nos ajudam a beneficiar nossos pacientes. Muito bem. Assim a gente vai começando essa conversa, já colocando aqui os nossos 3 convidados que vão ao longo dessa noite estar à disposição para responder as tuas perguntas e para falar com a gente sobre tudo que a gente vai apresentar de novidade aqui hoje, sobre o futuro, o legado da cirurgia robótica no Brasil. Eu não me apresentei, faço isso agora, sou Pedro Duran, sou jornalista, trabalho com a área da saúde, cobrindo saúde desde 2011, então já são aí pelo menos 10 anos fazendo isso. Trabalhei na criação do programa Bem-Estar, que agora é um quadro na TV Globo. Hoje sou repórter da CNN Brasil, mas continuo, até por força dessa pandemia, cobrindo bastante essa área de saúde, fazendo reportagens para mostrar o belíssimo trabalho dos médicos aqui e de quem fica do lado de trás dos aparelhos de cirurgia, do lado de trás das câmeras, do lado de trás, e que faz com que a gente tenha movimentação na tecnologia e na nossa saúde. Antes da gente começar a conversar, a Stratner preparou uma surpresa para vocês, uma produção especial para falar justamente, uma espécie de homenagem, eu diria, arriscaria dizer aqui aos nossos convidados, para falar justamente da beleza dos movimentos da cirurgia, quer dizer, a sutileza desses movimentos, a delicadeza e a importância da precisão nesses momentos. Eles não assistiram isso, vão assistir junto com vocês. Vamos mostrar agora essa homenagem, essa belíssima produção que a Stratner preparou. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
precisão, conexão, flexibilidade, a sutileza dos movimentos. Como é bonito ver como as máquinas funcionam e os homens funcionam também. Aqui no nosso bate-papo não tem nada roteirizado, nada combinado, então queria começar perguntando para vocês, perguntar para o Dr. Ricardo. Um dos maiores patrimônios do cirurgião são as mãos, né? E muitos cirurgiões têm, na sua infância, no desenvolvimento, habilidades manuais que vão se mostrando, vão se desenvolvendo, o desenho, a pintura. Vocês tiveram isso também com vocês? Isso aconteceu, doutor Ricardo? Eu sempre gostei de fazer atividades manuais, isso é um fato. Mas o que me encanta na cirurgia é você juntar o que colocaram aqui, a técnica com a arte. Acho que essas duas coisas elas se misturam e elas formam algo que a mim, pelo menos, agrada muito, e isso foi um dos meus grandes motivadores, né, para seguir nessa carreira cirúrgica. E eu acho que o robô, ele vem não para substituir as nossas mãos, eu acho que esse é um conceito importante, mas ele vem para aumentar a nossa capacidade. O ser humano é limitado nas suas capacidades. Da mesma forma como eu uso óculos, a gente aumenta a minha capacidade visual, o robô ele vem para aumentar ainda mais a capacidade e a gente conseguir fazer coisas incríveis. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo dessa questão das mãos. Fazendo um pouco o papel de advogado do diabo, doutor Alexander, tem muita gente que diz, pacientes, pessoas que não conhecem muito bem a tecnologia, que os robôs ou a tecnologia robótica podem desumanizar o atendimento médico, podem afastar o médico do paciente, mas não existe um robô se não existe um médico operando, né, doutor? É engraçado, sabe, Pedro, por vezes a gente ouve pacientes perguntando para a gente assim, mas doutor, quem vai me operar? É o senhor ou é o robô? Né? O paciente às vezes não conhece o que há por trás disto. O robô é uma ferramenta, é um instrumento que vai propiciar ao cirurgião ser mais delicado, ser mais preciso, ser mais meticuloso e trazer ao paciente o benefício de uma cirurgia muito mais segura. Não tem vida própria, né? Não tem vida própria. E ele depende, obviamente, de quem está por trás do robô, que é o cirurgião. Quem conhece, quem detém a expertise, quem tem o conhecimento é o cirurgião. E não basta você ser um mau cirurgião e utilizar a plataforma robótica. Você tem que deter a técnica e utilizar daquilo que há de melhor para que essa técnica seja melhor ainda. Vocês devem ter acompanhado, recentemente a gente teve uma notícia de uma formatura no Japão por causa da pandemia, todo aquele distanciamento social. Em vez dos alunos, eles enviaram robôs, cada robô com a foto, ali a imagem transmitida virtualmente de um aluno para que eles pudessem estar juntos e pudessem fazer com que esse momento fosse mais humano. Então, olha só que coisa curiosa, o robô humanizando uma experiência que pessoalmente as pessoas não poderiam ter. Evidentemente, a gente gostaria aqui de fazer com que todo mundo estivesse dentro de um centro cirúrgico, para vocês verem mais na realidade como é que funciona o centro cirúrgico, quais são os detalhes da operação de um centro cirúrgico, mas por conta de todos os protocolos da pandemia do coronavírus, agora a gente nem fala mais novo coronavírus, já é o coronavírus só, né? Por conta de todos esses protocolos, agora muitos hospitais estão retomando inclusive as cirurgias eletivas, distanciando as máquinas, tirando coisas da sala de cirurgia para aumentar o distanciamento entre as pessoas, uso de máscara e tudo mais, aqueles protocolos que já são rigorosos, mas que agora estão muito mais rigorosos nessa época de pandemia. Para mostrar um pouquinho para vocês como tem funcionado, como tem sido esse momento diferente na pandemia e também o ambiente do centro cirúrgico, a gente pediu ao Dr. Sérgio que nos levasse para um passeio como anfitrião dentro do centro cirúrgico lá do Hospital Albert Einstein. Eu queria mostrar um pouquinho dessa rotina para vocês agora.
nome é Sérgio Araújo, eu sou cirurgião coloproctologista, sou presidente eleito da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, também sou diretor médico do Centro de Oncologia aqui do Hospital Albert Einstein. Nosso interesse pela cirurgia robótica é genuíno e é antigo. Ele começou em 2012, junto com o Dr. Sidney Kleiner, onde iniciamos o nosso presidente do nosso hospital. Iniciamos essa jornada juntos, sempre em favor do paciente. A gente entende que a cirurgia robótica ela oferece maior precisão para o tratamento cirúrgico desse paciente. Isso é especialmente importante na nossa especialidade. Quer seja para o tratamento de doenças benignas, quer seja para o tratamento de doenças malignas, a cirurgia robótica, sobretudo na pelve, confere mais precisão, confere mais segurança, confere um procedimento com maior reprodutibilidade. Com isso, a gente consegue, no caso de pacientes com câncer, oferecer uma operação mais radical, ao mesmo tempo em que a gente preserva a função desses pacientes, a função sexual e a função urinária. A jornada na cirurgia robótica é uma jornada muito gratificante. Ela é cheia de inovação, cheia de novos desafios. Todos os cirurgiões acertam juntos em muita coisa. É uma comunidade que trabalha junto e é uma comunidade da qual a gente tem muito orgulho de participar. Dr. Sérgio estava me contando aqui, 2012, no Einstein, mais 2010, ele entra nesse mundo da cirurgia robótica. Como é que foi isso, doutor, que o senhor foi parar no meio dessa área aí? A jornada na cirurgia robótica, Pedro, é uma jornada, como a gente falou, bastante gratificante para nós. Uma jornada que a gente aprende uma nova tecnologia. Ao deparar com o robô, a gente verifica que a gente pode modificar resultados. No caso da minha especialidade, remover os órgãos que o cirurgião coloproctologista remove é mórbido, tem consequências, tem complicações, né? E todo o trabalho... Na coloproctologia, quais são as possibilidades? O intestino grosso e o reto especificamente. Quando a gente remove... Para retirada de um pólipo... Ou de tumores de lesões benignas, como as colites, como a doença diverticular, ou mesmo o câncer de intestino e, mais especificamente, o câncer de reto. Quando nós fazemos isso com intenção curativa, lógico, nós trazemos consequências para os pacientes. Essas consequências são significantes e elas não são fáceis de lidar. São conhecidas como sequelas. Então, os sistemas robóticos objetivam principalmente diminuir a chance que isso ocorra. Daí a importância de utilizarmos sistemas robóticos para operar o câncer de intestino, o câncer de reto, as outras doenças do intestino e todas as suas funcionalidades, inclusive a do lançamento de hoje. Nesses 10 anos de cirurgia robótica, o senhor diria, a gente fala muito de pico da pandemia, né? Agora parece que não tem pico. Aqui em São Paulo a gente está num platô e não desce a curva de jeito nenhum. O senhor diria que a gente está no que é o auge hoje da cirurgia robótica no Brasil? Comparando essa evolução desses 10 anos antes, estamos no momento alto da cirurgia robótica? Sim, mas eu espero que não. O senhor acha que o pico está mais para frente? Sim, nós estamos ansiosos pela chegada ao Brasil de uma tecnologia que a Intuitive já detém, que é as plataformas de operação por portal único, os sistemas SP. Para nós de cirurgia coloretal, a possibilidade de operar o reto utilizando o orifício natural será ainda mais mórbido, ainda mais minimamente invasivo. Então essa é uma aplicação, assim como as outras aplicações na cirurgia torácica, mesmo na cirurgia bariátrica, na urologia, a possibilidade de empregar uma plataforma robótica de portal único, por isso que eu acho que nós não chegamos no pico, né? Nós estamos ansiosos por poder usá-la, será um grande momento para nós, cirurgiões de reto. Tenho certeza que sim. Para vocês terem uma ideia da importância do doutor, já tem gente elogiando ele aqui no nosso chat, tem uma mensagem, não sei se é da sua família, se você está recebendo alguma amiga aqui, a Renata Abramavicos mandando aqui, Dr. Sérgio Araújo, um dos melhores coloproctologistas do mundo. Várias mensagens chegando aqui. É uma grande André amiga. Morrel também, esse deve ser parente, mandando aqui as palmas. A Viviane Oliveira enviando aqui, evento maravilhoso, hashtag Somos Stratner.
Tem também a mensagem do Carlos Frederico Marques. Que bela ideia, parabéns pelo bom gosto e inteligência. O Luciano Ferreira Barbosa, sensacional. E tem aqui Elisa. Elisa está dizendo, a identidade visual está maravilhosa. Muito obrigado, Elisa. Não é à toa que nós escolhemos o azul aqui. Tem muito a ver com os nossos gostos pessoais e com a medicina também. Tem uma mensagem do Antônio Barbosa de Oliveira Filho, dizendo aqui, boa noite a todos os colegas. O Antônio Barbosa, que é urologista, trabalha com essa área também bastante importante. A gente sabe que uma das ferramentas mais usadas hoje em dia para cirurgia de câncer de próstata é o robô, né? Ele tem sido usado frequentemente. Eu tive no hospital Oswaldo Cruz ou 9 de julho? Acho que 9 de julho. Há pouquíssimo tempo, por causa da volta das cirurgias eletivas, para fazer uma reportagem para a CNN, mostrando ali a cirurgia de próstata, também uma cirurgia importante. Agora, nessa área torácica, doutor Ricardo, já pensando do ponto de vista mais prático ali, quais são as angústias dos pacientes que o senhor tem que enfrentar antes da cirurgia? Quer dizer, qual que é a preparação desse paciente do ponto de vista físico e emocional para que ele entre na sala de cirurgia robótica? É diferente de uma cirurgia normal? Porque o pós-operatório, por exemplo, ele deve ser muito mais fácil, já que a incisão é menor, já que você tem uma abertura menor, né? Como é que é isso, doutor? Conta pra gente. Bom, a cirurgia robótica, ela trouxe, como eu comentei antes, esse conceito minimamente invasivo. A gente já fazia cirurgias por vídeo, mas nós estamos expandindo as nossas possibilidades com a cirurgia robótica em termos de complexidade dos procedimentos em especial. Então, na prática, ao falar com os pacientes sobre cirurgia robótica, isso vem sendo muito bem aceito. Está mudando isso, eles estão aceitando mais. Está aceitando mais. Eu, assim como o Morrel, tenho vários pacientes que perguntam quem vai operá-lo, se é o robô. Eles imaginam que vai entrar um robô na sala e vai operar. Mas o fato de, em várias especialidades, a cirurgia robótica ter se consolidado também torna mais fácil a conversa com o paciente. Os pacientes já conhecem isso, já sabem que isso existe, já sabem dos potenciais benefícios da tecnologia e são mais permeáveis. Então, no preparo do paciente, obviamente, a gente sempre vai avaliar o risco e tudo mais, mas a gente considera o uso da tecnologia, explica esse uso, e é importante mencionar que o uso ele é mais importante nos pacientes que são mais graves. Então, o paciente que tem mais chance de ter complicações, os mais idosos, o que tem tumores mais difíceis, etc., são os que mais se beneficiam dessa tecnologia. Porque nesse caso o robô é sinônimo de menos risco. Menos risco. Então, se você tem um paciente que de base tem um risco muito pequeno, você vai ter uma vantagem, mas essa vantagem vai ser menor. Agora, se você tem um paciente que tem um risco muito grande, esse sim é onde você tem o benefício mais significativo. Então, a cirurgia minimamente invasiva, em especial a robótica, ela vem justamente para transformar cirurgias mais difíceis em cirurgias mais simples, mas também para facilitar a aplicação de cirurgias complexas em pacientes graves. Agora, doutora Alexandra, eu fico pensando na cirurgia bariátrica, o trabalho duplo, que é explicar para o paciente o que é a cirurgia robótica e explicar para o paciente o que é a cirurgia bariátrica. Porque, diferentemente de outras cirurgias, ela não simplesmente vai lá e conserta um problema do corpo se a mente não tiver mudada, se a pessoa não desenvolver uma conscientização sobre aquilo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse processo de conscientização do paciente para a tecnologia e, ao mesmo tempo, para a importância da mudança de comportamento pré e pós-cirurgia bariátrica. Pedro, você sabe que eu tive a oportunidade de acompanhar, de ver o nascimento da cirurgia videolaparoscópica em 1990. De lá para cá, depois em 2009, eu fiz meu primeiro treinamento em cirurgia robótica. E a gente viu que essa evolução tecnológica só trouxe benefícios para os pacientes. Os pacientes obesos, quando eles estão conscientes da necessidade do tratamento, e eles passam por toda uma equipe multidisciplinar que os orienta da necessidade por uma avaliação psicológica, por uma avaliação nutricional.
Quando eles chegam até a gente, eles normalmente já estão muito decididos a fazer o procedimento. Normalmente não há necessidade de um convencimento de se realizar a cirurgia. Mas eles têm dúvidas quanto qual a melhor alternativa de tratamento e qual a melhor plataforma para poder operá-lo. Hoje, assim como aconteceu com a vídeo na década de 90, nenhum paciente mais quer ser operado pela técnica aberta convencional para, por exemplo, uma retirada da vesícula, se ele puder fazer esta cirurgia através de uma videolaparoscopia. Os pacientes da tua área pesquisam mais? Sim, sem dúvida. Eu recebo pacientes do meu consultório que vêm me procurar por saberem que eu faço procedimento robótico. Então, hoje, o acesso à mídia, o acesso à internet e o acesso é mundial. Os pacientes sabem hoje qual é a melhor tecnologia. Então, eles sabem que aquele procedimento vai trazer menor morbidade, menor chance de complicações. Veja que é muito melhor você operar um paciente de 200 quilos, utilizando-se da plataforma robótica, que não cansa, cujo braço tem condições de sustentar a parede abdominal de um paciente de 200 quilos. Que é pesada. Que é pesada, do que você operá-lo através de uma cirurgia de 20, 30 centímetros, ou mesmo através da laparoscopia. É factível, mas é muito pior para o cirurgião, é muito mais cansativo para o cirurgião. Agora, do ponto de vista prático, qual que é a mudança no pós-operatório desse paciente que vai ter que ficar quarentenado, né? A gente está no meio de uma quarentena. No pós-operatório de uma cirurgia tradicional, sem o uso da tecnologia, esse paciente fica mais tempo dentro de casa, fica mais tempo em repouso, fica mais tempo internado? Ao contrário, hoje os pacientes permanecem de 24 a 48 horas no hospital. Quanto antes você puder tirar o paciente de dentro do hospital, é melhor para ele. Obviamente, ele vai seguir as recomendações de ficar afastado na sua residência por 14 dias, a partir do momento que ele esteve no ambiente hospitalar. Esses são os protocolos hoje seguidos por quase todas as instituições médicas. Mas esse paciente... Isso por causa do coronavírus. Por causa do corona. Mas ele sai andando, subindo e descendo escada. Os pacientes hoje, com 4 a 5 dias, são pacientes que têm condições de poder dirigir automóvel, trabalhar burocraticamente. Qual que é o tamanho da incisão para uma cirurgia bariátrica? Então, a incisão de cirurgia bariátrica convencional, ao redor de 20 centímetros. Se você for falar em laparoscopia ou robô, são 5 incisões de aproximadamente 8 milímetros no robô que você utiliza e 12 milímetros para a introdução de um grampeador que vai fazer a separação do estômago, o grampeamento do estômago. A gente vai ter oportunidade de ver um vídeo que mostra isso. Doutor Ricardo, qual que é o tamanho da incisão numa cirurgia, a diferença da tradicional para a robótica na tua área? A cirurgia tradicional se faz uma incisão de 15 a 20 centímetros também, isso se for um tumor fácil. Para abrir o peito mesmo, né? E a gente entra entre duas costelas e coloca um afastador que realmente separa as costelas. Então, a dor pós-operatória é particularmente importante para nós, porque isso acontece com alguma frequência. Nas cirurgias minimamente invasivas, não. A gente utiliza de 4 a 5 orifícios também, de 8 milímetros, eventualmente um pouquinho maior, uns 2 a 3 centímetros, que é por onde a gente remove, ao final do procedimento, o lobo. Doutor, qual que é na tua área, doutor Sérgio, o tamanho da incisão, a diferença? Comparáveis. Não é possível comparar. É muito diferente? Muito diferente. Não é possível comparar a cirurgia convencional com cirurgia robótica, né, em termos de recuperação pós-operatória. Agora, o sistema intestinal é algo que a gente usa todos os dias e a gente sente ele, né? Quer dizer, essa sensação da sequela provocada pela cirurgia, que o senhor dizia, é muito diferente também da robótica? O intestino também sente. Quanto maior o trauma relacionado ao tamanho do procedimento cirúrgico, duração, tamanho da incisão, maior é a resposta do intestino. Existe uma paralisia após a cirurgia intestinal, que a gente chama medicamente de íleo. O íleo na cirurgia robótica, ou seja, o intervalo de tempo entre a cirurgia até a plena recuperação intestinal do paciente, é menor na cirurgia robótica, sobretudo quando associado a outras medidas, a outros protocolos, chamados protocolos de recuperação acelerada, que nós utilizamos também.
Muito bem. Vou chamar daqui a pouquinho a nossa convidada para participar dessa conversa, mas antes eu queria ler aqui. A Renata já me fez uma correção, disse assim, não sou da família dele, mas não sou amiga como paciente, eu e a família toda. Ela falando aqui, a Aline Oliveira também dizendo, o Dr. Morrell, excelente médico, já tem aqui a experiência, e esse chat é aberto, viu? Se alguém criticar ali, todo mundo vai ver, então considerem que os elogios são sinceros. Tem aqui uma mensagem do Elias, dizendo, parabéns a todos, um abraço para os meus amigos Morrell e Sérgio, as mensagens aqui que a gente está recebendo, e tem uma mensagem do Éder Matos. O Éder, para quem não sabe, é coordenador da área de robótica da Rede Dora, uma das redes mais importantes da saúde aqui no Brasil, que tem se expandido significativamente. O Éder dizendo aqui, parabéns, sensacional o lançamento com cirurgiões de referência, grande evento. Muito obrigado ao Éder pela mensagem aqui. Também ao José Luiz Varela, que diz, isso acontece, aliás, até hoje não tivemos nenhum acidente grave com a cirurgia robótica no Brasil desde 2008, cirurgia muito segura, diz ele aqui, Dr. Varela do Rio de Janeiro, cirurgião robótico. Isso acontece porque nós, cirurgiões robóticos, treinamos muito e simulamos muito antes de operar os humanos. Tem uma última mensagem que eu queria ler aqui antes de passar para a nossa convidada, que é do Rafael Vozovics, me desculpe se eu tiver lido errado. Esse novo grampeador robótico traz benefícios frente aos que já são usados nas cirurgias laparoscópicas? É a pergunta dele. Será, Rafael? Vamos saber então o que esse lançamento de hoje tem de tão especial, tem de tão diferente do que a gente já viu na área da robótica. Para isso, quero chamar aqui a nossa convidada de honra. Isabel, muito obrigado por ter vindo aqui se juntar a nós. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, doutores. E boa noite a todos vocês que estão acompanhando o nosso evento, essa noite tão especial. Isabel, tá de pé, não entendam como deselegância estarmos nós 4 homens aqui sentados e ela de pé, é porque ela vai fazer uma participação muito pontual, então para respeitar as regras, ela ficou ali de pezinha, mas quero que você me conte e já responda essa pergunta, Isabel, que é do médico aqui, mas também é minha, o que tem de tão especial nessa novidade que a Stratner está trazendo para todos nós aqui hoje? Com certeza, Pedro, tem muitos diferenciais e para mostrar todos esses diferenciais para vocês, eu quero mostrar um vídeo. O Sureform é a nova geração de grampeadores de uso único, compatível com a 4ª geração de sistemas da Vinci, que são eles o sistema XI e o X. O primeiro grande diferencial é que ele oferece total autonomia para o cirurgião do console. O posicionamento, o clampeamento e o disparo são totalmente controlados através do console do cirurgião. Todos os movimentos das pontas dos dedos são transmitidos em tempo real para a ponta do grampeador, assim como o movimento do punho para a articulação. Através dos pedais é feito o clampeamento e o disparo. Dessa forma, o cirurgião não precisa solicitar ao assistente que assuma um momento tão crucial do procedimento, que é o grampeamento. O Sureform também viabiliza um melhor alcance e liberdade. Com uma articulação em cone de 120 graus, permite ao cirurgião maior liberdade de movimento, de forma a melhorar o posicionamento do grampeador, principalmente nos procedimentos mais complexos. Utilizando um grampeador Sureform, o cirurgião possui maior alcance quando comparado aos grampeadores laparoscópicos. O Sureform também tem uma tecnologia de leitura de software unindo inteligência com tecnologia, que é a tecnologia SmartFire. Ela permite o monitoramento da compressão antes e durante o grampeamento, realizando ajustes automáticos no momento da formação do grampo e da transecção do tecido. Desta forma, é possível obter uma linha de grampeamento mais consistente, respeitando a espessura e prevenindo lesões teciduais. Essas mensurações e ajustes automáticos durante o grampeamento favorecem a imobilização e o controle do tecido,
permitindo uma linha de corte ainda mais íntegra. No portfólio Sureform, temos comprimentos de linhas de grampo de 45 mm e de 60 mm disponíveis. Nos modelos de mandíbulas, temos as opções de ponta reta e de ponta curva. As recargas incluem 6 linhas de grampo, nos modelos cinza, branco, azul, verde e preto. E além de tudo isso, ele já está disponível para venda em todo o Brasil. Então, respondida a pergunta do Rafael, né? Muito Parece bem que estava respondido. combinado. Porque... Eu acho que ele combinou com alguém. Pois é, a resposta já estava ali no vídeo que a Isabel mostrou pra gente. Tem aqui já mensagens de algumas pessoas. O próprio Elias está dizendo aqui, Isabel, usei hoje o Sureform e achei fantástico. Obrigado, Elismara e equipe da Stratner pela oportunidade. Aqui dizendo também o José Luiz Varela, plataformas robóticas desde o Da Vinci, passando pelo Si e chegando ao mais moderno, a tecnologia evoluiu. Aqui a mensagem deles, a tecnologia evolui com o tempo, né? Quer dizer, imagino que para desenvolver uma ferramenta tão precisa assim, uma série de testes, inclusive sem humanos, né? Para que a ferramenta fique calibrada, perfeitinha. É um processo de desenvolvimento de pesquisa muito longo, né, Isabel, para chegar nesse modelo que vocês estão apresentando hoje. Sem dúvida. E Pedro, sabe o que é interessante pensar? Que já são 25 anos de desenvolvimento, né? A Intuitive, ela foi pioneira, ela é pioneira no desenvolvimento de cirurgia robótica. Então, ela começou a desenvolver cirurgia robótica quando muitos de nós não tínhamos nenhum computador em casa. Né? Então eu acho que é muito interessante pensar. E de 2017 para cá, já foram mais de 100 instrumentos e sistemas e simuladores que foram lançados no mercado. E quando a gente pensa nos sistemas, né, a gente tem aí um período de 2 a 4 anos, né, na diferença de gerações entre novos sistemas. Você vê, mais de 100. Fazendo uma conta rápida aqui, né? A gente tem 2017, 18, 19, 20, 25 por ano, mais de 2 por mês, né? Quer dizer, é uma inovação intenso, contínua, né? Ela é uma inovação contínua e o que a gente vê para o futuro realmente é que isso vai continuar. Tem muitos sistemas, como o Dr. Sérgio comentou também sobre o SP e muitos outros que estão por vir. Isabel, muito obrigado por ter conversado com a gente aqui nessa noite especial e boa noite para você. Eu que agradeço, obrigado a todos e espero que vocês aproveitem bastante essa noite. Até logo. Muito bem. Aliás, a Isabel continua, né? Durante todo o Stratner On, até sexta-feira, vocês obviamente podem usar os canais tradicionais da Stratner ou o nosso chat para poder falar com ela, conversar e com os outros representantes. Tem uma série de palestras e apresentações, inclusive sobre esse mesmo tema. Amanhã, por exemplo, tem uma apresentação às 4 da tarde, muito interessante, com o Dr. Carlos Domeni, às 4 da tarde. Ele que vai dizer como implementar um programa robótico de sucesso. Mas agora, queria voltar aqui na nossa conversa com os especialistas, porque a gente fez, ao longo desses últimos meses, semanas, test drives com essa nova forma de fazer cirurgias, e eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre como que foi esse processo para vocês. Acho que a primeira é o do Dr. Sérgio, as imagens que a gente separou, então a gente vai rodar aí, o doutor vai comentando o que ele fez, como é que foi para ele usar essa nova ferramenta, o lançamento do dia. Vamos então mostrar. Conta aí, doutor, o que é isso? Esse é uma cirurgia para o tratamento do câncer do reto. Então, o órgão que nós vamos estar operando é o reto. Então, nós podemos dividir o tratamento cirúrgico radical do câncer do reto por via robótica em 2 fases. Uma fase de dissecção, que é essa que vocês estão vendo a precisão da dissecção. Logo vai haver o selamento de um tronco vascular importante, utilizando o vessel sealer, que é a artéria mesentérica inferior. E durante algum tempo, nós vamos passar separando o reto das suas estruturas pélvicas. Daí vem a grande vantagem dos sistemas robóticos, porque com câmera fixa, visão tridimensional e pinças articuladas, nós temos mais chance de fazer uma operação oncologicamente adequada, removendo o tumor e com maior chance de cura. Falando especificamente sobre o grampeamento, sobre os sistemas robóticos, sobre o grampeamento na cirurgia robótica, o que a gente verificou
empregando o Sureform foi a maior facilidade para montar o sistema, uma vez que a bainha já vem acoplada ao grampeador, existe um sistema de giro, um botão que permite abrir a pinça caso seja necessário manualmente, e nós estamos finalizando a dissecção e vocês logo vão assistir à segunda fase da cirurgia, que é a de reconstrução. Então, vocês vão verificar que é necessário... Essa é de câncer de reto, né? Câncer de reto. Quanto tempo ao todo para fazer a cirurgia? 3 horas e meia, 4 horas. Cansa, né? Cansativo. Sim, depende exatamente. A cirurgia, como o Ricardo falou, nos pacientes mais difíceis, ela é uma operação inteiramente diversa dos pacientes mais fáceis. Com o robô cansa significativamente menos. Não dói tanto os braços, né? Sem dúvida. O aspecto de ergonomia do paciente traz, ergonomia do cirurgião, é uma ferramenta de segurança para o paciente. Então, vocês podem verificar que durante o grampeamento nós conseguimos chegar muito profundamente na pelve. Lembrar que esse equipamento tem uma articulação, o Sureform tem uma articulação de 120 graus. Então, uma articulação tão ampla quanto essa favorece o grampeamento tão distante, tão baixo no reto distal e a reconstrução que se faz nesses casos, né? O Carlos Frederico está até perguntando aqui, um grampeador de 45 na pelve com controle robótico, é isso mesmo? Que legal, 6 linhas de grampo pelo que percebi. O grampeador é o grande diferencial, né? Exatamente isso, Fred, 45 milímetros a carga, 3 linhas de grampo, articulação de 120 graus e o que é importante destacar, a verificação da compressão, porque para nós cirurgiões coloretais, que temos no grampeamento, na segurança do grampeamento, o coração da nossa operação, né, porque é aí que nós prevenimos complicações, verificar a taxa de compressão do tecido, uma vez iniciado o grampeamento, é fundamental para a segurança da reconstrução. Porque a compressão, uma vez que o grampeador é ativado e a faca percorre o tecido, é completamente diferente da compressão antes de você acionar o grampeamento. E esse sistema provê exatamente essa informação. Vamos passar então para o vídeo do Dr. Ricardo. Vou pedir para a gente colocar aí. Coloca para mim, Fernando, que o Dr. Ricardo vai explicar para a gente o que ele fez aí. Conta para a gente, doutor, que cirurgia é essa? Bom, Pedro, essa é uma lobectomia, é uma cirurgia para um paciente que tinha câncer de pulmão. Então, nós vamos remover o lobo inferior direito. Nós vemos ao fundo ali, exatamente no meio da tela, a artéria pulmonar que já está dissecada. Eu foquei aqui o grampeamento das estruturas e nesse momento nós estamos grampeando a fissura, que é exatamente essa divisão entre o que é o lobo inferior e o lobo superior. Então, a aplicação, na minha opinião, desse grampeador, ela é muito vantajosa pela autonomia que ela permite que o cirurgião tenha. Até hoje, quem faz a aplicação desse grampeamento é o nosso auxiliar, que por mais que muitas vezes sejam pessoas muito experientes, nem sempre é possível nós comunicarmos exatamente o que nós queremos, o como nós queremos, o ângulo que nós queremos. Então, essa autonomia que o grampeador robótico nos dá é muito relevante. Nos dá uma segurança grande e, obviamente, aumenta, inclusive, a fluidez do procedimento. É fazer do começo até o final do procedimento, né? E a gente sabe que quanto menos variabilidade a gente tem, menor é o risco e menor é a chance de que tenham inconsistências numa cirurgia. Se eu estou entendendo bem o que o senhor está dizendo, se uma operação for feita por um médico, ela tem mais chance de dar certo do que se ela for feita por médicos revezando, é isso? Sim, você quando faz uma cirurgia, você geralmente tem 2 pessoas, tem uma pessoa que opera e uma pessoa que auxilia. Ela faz o afastamento, faz a aplicação do grampeamento, mas se você consegue colocar isso tudo na mão de uma pessoa apenas, a variabilidade dos processos reduz. Porque você já viu o que está acontecendo ali dentro do corpo, você sabe o que vai acontecer, né? Você sabe aonde você quer colocar e muitas vezes não são os mesmos auxiliares também e com isso a gente tem um benefício muito grande. A gente vê aqui agora, eu vou fazer a passagem
através de uma estrutura bastante delicada, que é a veia pulmonar inferior. Então vejam que eu estou fazendo a passagem do grampeador na veia, estou identificando exatamente o local onde eu quero colocar, porque eu não quero colocar nem muito perto do pulmão. Aí não fechou ainda, né? Agora acabamos de fechar, e nem muito perto do coração. E aí fazemos o disparo. Você vê como a marca dos grampos ela é minúscula, é quase imperceptível, né? É quase imperceptível. Nós usamos grampeador de 45 para o tórax, porque é uma questão de espaço. Nesse caso, nós pusemos um de 60, porque nós vamos fazer o grampeamento do brônquio. Então vejam que eu faço o primeiro teste para ver qual que vai ser o ângulo que eu vou atacar a estrutura, e aí a passagem, escolho exatamente o local onde eu vou colocar a linha de grampo, fugindo do brônquio do lobo médio. A gente sabe, quem é cirurgião torácico sabe o quão importante é isso. E esse grampeamento, aqui a gente não consegue ver com tanta precisão, mas ele, como era uma estrutura mais grossa, que é o brônquio, ele caminha um pouco, caminha um pouco, que é justamente o que a Isabel colocou, que seria essa tecnologia que é justamente promover a compressão antes da progressão da faca. A Sheila aqui falando, o portal do grampeador é de quantos milímetros? 12 milímetros. 12 milímetros. Agora, tem outro destaque importante para a gente fazer, né, doutor, que é a inteligência desse grampeador, porque ele também tem uma calibragem própria. Ele ajuda o médico a saber exatamente qual é a carga, qual é a intensidade. Conta um pouquinho disso para a gente. Sim, nós vimos aqui nesse vídeo que nós usamos, por exemplo, para a veia e para a artéria, cargas brancas, que são cargas que têm um menor tamanho, né? Os clipes têm menor tamanho. E ele vai ajustando isso ao longo do tempo. Então, não só ele me diz se a carga tem um tamanho adequado, em termos do tamanho do grampo, como também automaticamente controla essa questão da compressão. Então, realmente tem uma inteligência muito grande envolvida. Boa. E eu já tinha usado os grampeadores anteriores, eu acho que esse tem uma vantagem em termos de mobilidade, que é maior do que o que a gente já via antes. Ele tem também a vantagem de ter pontas curvas, que são mais interessantes, como aqui a gente está vendo agora. A ponta curva aqui para o tórax é muito importante. E tem essa tecnologia também inteligente. Muito bem. Antes da gente passar para o vídeo do Dr. Alexander, eu queria falar aqui, só mandar um abraço para o Glyn, que, entre outras coisas, é vice-presidente da Intuitive, ele que está acompanhando a gente aqui e mandou um recado, Glyn Vavoso, que, para quem não sabe, a Stratner é representante da Intuitive aqui no Brasil. Então essa tecnologia é da Intuitive. O Glyn fala aqui, Isabel, grande apresentação do Sureform, agradecendo aí pela apresentação, dizendo que aqui no Brasil nós temos incríveis, outstanding, a palavra que ele usa, cirurgiões, para poder desfrutar dessa tecnologia, para poder mostrar como ela funciona, dando parabéns aqui para os 70 anos de excelência da Stratner, do time brasileiro da Stratner. Um abraço para o Glyn e muito obrigado por ter participado aqui com a gente, ter assistido. Tem também uma mensagem da Glória Palma, que diz: mais autonomia e segurança para o cirurgião no console. Pacientes e cirurgiões ganharão muito. Parabéns, Stratner, a mensagem aqui. Muito obrigado, Glória, por ter enviado. Vamos então passar para o vídeo do Dr. Alexander Morel, para ele contar um pouquinho do que ele fez e qual foi a cirurgia que ele realizou ali. Conta pra gente, doutor. Pedro, eu tive a oportunidade de utilizar em 2 pacientes, duas cirurgias bariátricas, 2 bypass, 2 gastroplastias, né? Aqui eu estou mostrando o quão versátil é o instrumento. Ele vira em todos os sentidos, ele roda em todos os sentidos e tem um ângulo de rotação de até 120 graus. A grande vantagem que eu percebi é que o cirurgião controlando o grampeamento é muito preciso, você consegue transmitir o movimento da sua pega no joystick do console, transmitir totalmente para as mandíbulas do grampeador, para as pás do grampeador. Esse grampeamento é um grampeamento às vezes difícil para o auxiliar fazer, por mais experiente que ele seja, ele tem que fazer
um grampeamento entre os dois braços do robô num trocáter auxiliar, e aqui eu não uso, eu uso apenas o meu braço. Essa é a anastomose, que é a junção que a gente faz entre o novo estômago criado e a alça de jejuno que vai servir de desvio. Vejam que é um movimento que eu controlo com muita delicadeza, com muita precisão. O grampeador está reconhecendo o tecido, ele vai fazer o grampeamento. É uma linha de grampeamento praticamente exângue e muito uniforme. O que me deixou bastante impressionado é com a linha de grampeamento que a gente obtém. Esses dois casos que eu operei eram 2 homens. Normalmente o homem tem um estômago um pouquinho mais espesso, mais grosso. Vejam que a gente não teve nenhum tipo de sangramento. Aqui eu estou confeccionando a anastomose, que a gente chama, que é finalizando a junção do novo estômago com a alça do intestino delgado. E uma vez isso terminado, eu vou fazer o desvio da parte intestinal. Eu também consigo retirar o grampeamento sem a abertura total dele de dentro da alça, o que é uma vantagem, o que me faz com que eu não tenha que alargar esse meu orifício para o fechamento. A linha de grampeamento realmente é impressionante, ela é exângue. Aqui nós estamos fazendo um teste com azul de metileno para testar a anastomose e a gente vê que não houve extravasamento de nada, o que mostra que a linha de grampeamento é bem hermética. Já retirando ali a gaze. E esse segundo caso que vai aparecer agora era um paciente que tinha uma hérnia de hiato associada. Além da gastroplastia, além da redução do estômago, a gente confeccionou o tratamento da hérnia de hiato dele. Aqui eu estou isolando o esôfago, o pilar diafragmático, e estou fechando esse pilar diafragmático, o que é uma coisa muito fácil de ser feita com o robô, mesmo num paciente obeso. Aqui eu estou mostrando todos os ângulos que eu consigo ter com a minha mão e consigo entrar... É um 360, né? É um 360 praticamente, né? E eu consigo entrar muito facilmente com a pá do meu robô e consigo vestir ela com o meu braço da mão direita. Consigo colocar exatamente no local que eu quero. Vejam a linha de grampeamento, que é uma linha praticamente exângue e muito uniforme. E esse grampeamento, que é o segundo grampeamento, normalmente é um grampeamento um pouco mais difícil para o cirurgião que está no bedside, ali ao lado do paciente. Ainda que ele seja um cirurgião experiente, ele às vezes tem dificuldade de fazer esse grampeamento em angulação, o que aqui se vê bastante facilitado pela angulação que o grampeador nos permite. Agora, uma pergunta importante, doutor. A gente vê aí as diferentes ferramentas, né, e as múltiplas hastes do robô, e as pessoas podem se perguntar, poxa, mas como você calibra a força? Porque se você aperta com muita força, você pode romper um tecido. Eu imagino que na cirurgia manual, esse seja um problema que possa acontecer. Se você usa, se a faca escapa, ou se você aperta muito forte, você pode acabar cortando e provocando ali uma hemorragia interna, um vazamento. Como é que o robô calcula a força exata da calibragem para pegar? Porque ali você não está só cortando, você está retirando também, levantando partes do tecido, né? Obviamente isso vem com o treino, o cirurgião vai perceber o quanto ele está tracionando a estrutura e aplicando de força, mas o próprio robô te avisa se você estiver fazendo um movimento que está forçando aquela alavanca que você está utilizando, ele te põe um alarmezinho para você perceber que você está forçando demais o instrumento. Que está apertando muito. Você está apertando muito ou tracionando muito, ele te avisa. Ele tem mecanismos de segurança que avisam o cirurgião, inclusive, se ele está fazendo alguma coisa errada. Agora, a gente viu ali a costura, quer dizer, há um material que fica dentro do paciente, né? Os grampos, tudo isso está ali dentro do corpo do paciente. Quanto tempo depois esse paciente precisa voltar no médico por conta disso que ficou dentro do corpo dele? Então, normalmente o retorno, a gente dá alta para o paciente entre 24 e 48 horas. Essa é uma cirurgia que dura ao redor de 1h30, mais ou menos. Esse paciente vai ficar com uma alimentação líquida durante um período de 20 dias aproximadamente. Ele retorna ao consultório na primeira semana de pós-operatório. Alguns cirurgiões mandam voltar com 5, 6 dias, enfim. E aí você faz um acompanhamento, graduando e reintroduzindo a alimentação paulatinamente até completar 30 dias, quando ele passa a se alimentar de forma
normal, com alimentos sólidos, sempre, obviamente, acompanhado por uma equipe de nutricionistas que vai orientar o quanto ele deve ingerir, a quantidade, a forma, a velocidade. Tudo isso ele passa por um processo de reeducação alimentar já no antes da cirurgia, para depois, no pós, seguir essas recomendações. Queria fazer algumas perguntas aqui para os médicos, mas antes citar a mensagem do Raul, que é o CEO da Stratner, né, junto com a Bianca, e diz aqui: uma alegria muito grande ter a oportunidade de ouvir esses 3 grandes cirurgiões brasileiros compartilharem seus conhecimentos conosco. Muito grato, diz ele aqui, agradecendo ao Dr. Sérgio, Dr. Ricardo e ao Dr. Alexander. Raul, tenho certeza que gostaria de estar aqui presencialmente com a gente hoje, mas vocês veem, se até o CEO da Stratner não está aqui, a quantidade de protocolos rigorosos, é bom lembrar, né, que a gente tem seguido para conseguir fazer com que esse evento aconteça e para levar informação para você aí do outro lado. Tem algumas mensagens chegando aqui, perguntas propriamente ditas, que eu queria passar, e aí vocês se voluntariam aí, quem puder responder. Tem uma primeira aqui, essa já é para o Ricardo direcionada, do Fred. Diz aqui: o anda e para é automático ou nós controlamos? Não, é automático. Então, o próprio grampeador consegue perceber qual que é a espessura do tecido, ele anda, para, espera um pouco, você recebe uma informação visual ali de que ele está fazendo uma compressão adicional e ele anda mais um pouco, para mais um pouco. No meu caso aqui do bronco, ele parou 2 vezes. E o José Luiz Varela diz aqui: vejam que não há sangramento. A leitura do tecido é fundamental para que isso aconteça, quer dizer, para que não haja o sangramento. Isso eu observei também, né, doutor Sérgio, que as cirurgias, mesmo a tua, que é uma cirurgia de mais de 3 horas, o sangramento mínimo ali, né, quer dizer, é tudo muito controlado para que isso não aconteça, né? Sim. Os insucessos de uma reconstrução, de uma anastomose em cirurgia digestiva, são sangramento e depois se a anastomose tem uma falha. Para isso, o proxy que a gente usa, a avaliação que a gente usa é um adequado fechamento do grampo. E esse mecanismo que o Ricardo ressaltou, o mecanismo de releitura da compressão, que o sistema robótico faz várias vezes por segundo, permite um adequado fechamento do grampo. Com isso, a chance de complicação diminui bastante. Queria perguntar para vocês, então, do ponto de vista prático, pontuando as diferenças dessa tecnologia para outras que vocês estavam acostumados a usar. O que os senhores pontuariam aí? Bom, de cara é o cirurgião robótico que maneja o grampeador. Então, geralmente, quando nós empregamos grampeadores laparoscópicos, ou nós estamos no console, ou escolhemos ficar ao lado do paciente para realizar um tempo importante do procedimento, que é o grampeamento. Quanto tempo demora a etapa de grampeamento? A etapa de grampeamento é rápida. Então, o cirurgião pode realizar a etapa mais importante da cirurgia, uma das etapas mais importantes, que é o grampeamento, com o sistema robótico. E o grampeamento é rápido, demora, depende da operação a ser, mas demora alguns minutos. Doutor Ricardo, o que o senhor pontuaria aí? Eu acho que esse é o ponto para nós, cirurgiões torácicos, mais relevantes, porque, como vocês viram no meu filme, a passagem do grampeador por trás da artéria pulmonar ou da veia pulmonar, que são estruturas muito delicadas, é talvez dos pontos mais críticos da cirurgia. Então, a possibilidade de ser o cirurgião, quem faz essa passagem, eu diria que indiscutivelmente uma grande vantagem. E, claro, temos as outras vantagens também, como o grampeamento inteligente, a maior flexibilidade, mas eu pontuaria a autonomia hoje, que é máxima, graças a essa tecnologia. Doutor Alexander, alguma Além da autonomia, mesmo contando com um cirurgião que me auxilia há mais de 28 anos e é um cirurgião experiente, que tem boa experiência em grampeamentos, eu acho que mais do que a autonomia me impressionou muito a delicadeza do movimento que você consegue ter com a introdução do grampeador. O grampeador, ele é muito delicado, você consegue com a sua mão transmitir o mesmo movimento que você transmitiria a uma pinça, você transmite a um instrumento que tradicionalmente é mais pesado, mais difícil de se tornar delicado. Então, normalmente, o primeiro grampeamento, quando a gente vai fazer, o auxiliar às vezes tem dificuldade, conforme ele vai mastigando o tecido, o mesmo grampeamento que é disparado eletronicamente, ele é um grampeamento, me pareceu,
menos preciso do que este grampeamento que eu consigo fazer do console sob o meu comando. Me impressionou a delicadeza e a precisão do grampeamento. Queria até te perguntar sobre as particularidades da cirurgia bariátrica no uso dos robôs, aproveitando que tem uma mensagem aqui do teu colega, Luiz Alfredo Vieira da Almeida, que, quem não sabe, é uma grande referência na cirurgia bariátrica no Rio de Janeiro, cidade que eu prezo muito, não só porque a minha namorada é de lá, mas porque também tem uma referência na medicina que vem evoluindo significativamente, né, nos últimos tempos. Já tem se tornado, assim como é São Paulo, uma referência para a cirurgia em várias áreas. Agora, no caso da cirurgia bariátrica, doutor, como é que o robô pode facilitar o enfronhamento das ferramentas dentro do corpo do paciente? Porque imagino que em alguns órgãos você tenha mais facilidade de acesso. Para outros órgãos você tenha mais dificuldade de acesso, na separação de tecidos, na separação dos órgãos. Como é que o robô ajuda nesse processo de você chegar até o local exato? Então, uma das principais vantagens do robô, Pedro, é que o robô mantém a câmera estável e ele consegue chegar a locais de mais difícil acesso. Então, por exemplo, no caso do Sérgio, uma pelve masculina que é fechada e você consegue chegar com maior proximidade àquele local onde você está dissecando. No caso do obeso, ou no hiato, como eu mostrei aqui nesse filme, operar uma hérnia de hiato num obeso não é uma tarefa fácil. A gordura cai na frente, o auxiliar tem dificuldade de manter a tração estável e manter a câmera estável. E se você for olhar, o robô te permite uma visão tridimensional, com uma definição de imagem fantástica, com a câmera estável, controlada pelo cirurgião, e o robô dá ao cirurgião um terceiro braço que ele não tem normalmente. Nós temos 2 braços, mas o robô tem 3 e eles são controlados pelo cirurgião. E serve como um apoio. E ele serve para você fazer o que você quiser. Então, ao invés do auxiliar te apresentar, é o terceiro braço do cirurgião que está apresentando. Isso é uma vantagem incrível para você trabalhar em cavidades reduzidas, em locais de difícil acesso, ainda mais num paciente obeso. Funciona assim no intestino também, doutor Sérgio? Exatamente. Esse terceiro braço ajudando a separar? Sim. Como o Morel comentou, a cirurgia na pelve masculina é uma cirurgia num espaço bastante restrito, assim como a próstata, né? E de difícil acesso. Então, a apresentação, que é mostrar as estruturas de forma que o cirurgião possa operar, é bastante difícil, requer bastante força, é cansativo, é anti-ergonômico na cirurgia minimamente invasiva não robótica. Então, os sistemas robóticos permitem o acesso a locais confinados, como o reto no interior da pelve, que é uma estrutura eminentemente óssea, não distensível, né? As vantagens são sobremaneira. Doutor Sérgio estava falando aqui da questão da ergonomia, né? Uma questão importante para a gente poder pontuar, porque além de todas essas vantagens do ponto de vista prático da realização dos procedimentos cirúrgicos, tem também a vantagem para a coluna do médico, tem a vantagem para o corpo do médico, o cansaço físico, aquilo que uma cirurgia tradicional muitas vezes força, né, doutores, que o médico fique numa posição desconfortável, no controle do robô, ele tem mais tranquilidade, ele pode ficar numa posição um pouco melhor. Queria pedir, Fernando, se a gente pode voltar para as imagens do Dr. Ricardo, no procedimento que o Dr. Ricardo realizou, vamos repetir ele aqui, porque eu queria que o Dr. Ricardo contasse para a gente qual que é a posição que o senhor fica para poder operar o robô ali e como é que o senhor vai manuseando os braços, as mãos para poder mostrar, para poder realizar o procedimento aí. Bom, nesse caso, nós utilizamos 4 braços, então nós vemos que tem o braço agora que está entrando o robô, mas nós temos a câmera e mais 2 outras pinças que estão fazendo a apresentação. Então vejam que essa foi a forma como nós posicionamos. Aqui nós temos o auxiliar também dando uma pequena ajuda aqui, mas o cirurgião fica sentado, com a cabeça, com a sua posição cervical adequada, que é muito diferente do que a gente tem na videocirurgia. Na videocirurgia torácica, um dos problemas é que o paciente fica de lado,
tá certo? E o cirurgião acaba ficando numa posição meio lateralizada também. Tanto que quando eu fazia, por exemplo, 2 lobectomias ou 3 por vídeo sequenciais, o segundo caso eu já tinha uma dor cervical razoável. E com a robótica... Usavam emplasto, tomavam remédio. Depois de 2, você já ficava... E aí existe um argumento que eu acho muito ruim, que as pessoas falam, mas a cirurgia tem que ser boa para o paciente, não para o cirurgião. Mas se é bom para o cirurgião, também é bom para o paciente. Se o cirurgião está se sentindo bem, confortável, obviamente a cirurgia vai ser melhor, vai ser realizada de uma forma mais tranquila. Então, existe sim o benefício também pela questão da ergonomia e não é apenas para o cirurgião. E também para os sistemas de saúde, você ter o cirurgião ou a cirurgiã que estejam com a sua saúde preservada, ortopédica, etc., você vai diminuir a sua absenteísmo e tudo mais, e vai ficar com uma vida útil mais longa também. Então, eu acho que a ergonomia é sim um ponto crítico para o paciente, para o sistema de saúde e para o próprio cirurgião, obviamente. Claro. Agora, usando um pouco do futurismo ou do visionarismo do senhor, doutor Alexandre, o que a gente pode prever para a evolução da cirurgia robótica no futuro? É claro que a gente tem hoje aqui sendo apresentada uma tecnologia absolutamente avançada, que tem uma capacidade de precisão, como vocês viram aí nas imagens, como a Isabel apresentou aqui, uma capacidade de precisão, uma sutileza, uma delicadeza no movimento que é marcante, que é significativa. Mas o que a gente pode esperar do futuro? O que mais pode acontecer com a cirurgia robótica? É claro que a gente sabe, por exemplo, que tem estudos apontando que quando a gente tiver a tecnologia 5G, o médico referência vai poder fazer uma operação em um país, estando o paciente em outro país. Mas o que mais a gente pode esperar da robótica no Brasil, doutor? Pedro, talvez o maior benefício que a gente tenha na cirurgia robótica é você poder ensinar cirurgiões, você poder fazer tutor para o cirurgião, utilizando uma plataforma que é reprodutível e de tecnologia infinita. A tendência, Pedro, é que a cirurgia se torne digital. A tendência é que algoritmos sejam utilizados para reconhecimento de padrões em termos cirúrgicos. Imagine você que nós vamos chegar num determinado momento em que o robô vai analisar as estruturas que o cirurgião está mostrando e ele tem um banco de dados e ele vai analisar por algoritmo e vai mostrar para o cirurgião, olha, essa estrutura não é a que você está pensando que é uma outra estrutura. É como um scanner inteligente, mais ou menos. É como um scanner inteligente. Sobreposição de imagens. Você pega um exame, transforma esse exame numa imagem, sobrepõe na imagem que você tem em tempo real na cirurgia que você está realizando. Tudo isso é uma evolução tecnológica, digital, que vai ser acoplada ao robô. E o robô vai processar imagens muito mais rápido do que você consegue processar. Só queria te dar um exemplo também, em relação à pergunta anterior. Para você ter uma ideia, a cirurgia de vídeo na parede abdominal é uma cirurgia que tinha pouca aceitação pelos cirurgiões, laparoscopistas, por ser ergonomicamente muito ruim para ser feita. Era difícil, eram poucos os cirurgiões que realizavam... Qual era a posição? Hérnias. A posição que você fica na vídeo é assim, dói muito o seu ombro, você fica meio torto. Como você vai usar a parede abdominal, você tem que olhar para cima, é ruim, é desconfortável, ergonomicamente muito ruim. A plataforma robótica, a cirurgia de parede abdominal talvez seja hoje nos Estados Unidos o segundo maior segmento de utilização da plataforma robótica. Então houve um crescimento da adoção da plataforma robótica para o tratamento de hérnias complexas da parede abdominal por benefício da plataforma robótica. Porque o robô consegue dar ao cirurgião opções de trabalhar na parede abdominal que ele não teria na laparoscopia, ou teria com mais dificuldade na laparoscopia. É mais rápida, doutor Ricardo, uma cirurgia com robô do que uma cirurgia tradicional? A realização do procedimento, o tempo de duração desse procedimento, ele muda com a necessidade de você ter que manualmente ali fazer cada sutura, cada corte, e você ter que poder fazer isso com um robô?
Assim, na cirurgia torácica especificamente, a gente tem vários estudos que mostram que o tempo para o robô talvez seja um pouco mais longo. E isso tem a ver até com o detalhamento da forma como a gente faz a dissecção. A precisão. A precisão e tudo mais. Então, hoje, isso ainda não está demonstrado. Eu posso te falar da minha experiência pessoal. Ao longo dos anos, eu comecei meus primeiros casos em 2015, lá no Instituto do Câncer. Eu demorava 4 horas, às vezes, para fazer uma lobectomia. Hoje, essa lobectomia demorou 1 hora. Por vídeo, eu demoraria um tempo semelhante, talvez até um pouco mais. Então, eu acho que isso é uma coisa que está em mudança. Hoje, a gente diz que os tempos não são tão diferentes. Muito bem, a gente já está chegando aqui no finalzinho, dos nossos finalmentes aqui da nossa conversa. Queria pedir para a gente já se encaminhar, né, para encerrar, para os médicos falarem rapidamente. A gente tem aqui acompanhando a gente muitas pessoas, a audiência está incrível, eu recebi números aqui significativos do público que está com a gente, mas os senhores são, com todo o franco respeito, 3 medalhões da cirurgia robótica no Brasil. E tem muita gente que deve estar começando ou deve estar se interessando pelo tema, tem enfermeiros, tem estudantes de medicina que podem estar acompanhando a gente agora. Se vocês pudessem olhar para trás, para o médico que vocês eram há 10 anos atrás, ou pela primeira vez que vocês colocaram a mão em um robô para fazer uma cirurgia, que dica vocês dariam para o eu de vocês do passado para que essa ambientação, para que esse trabalho com a cirurgia robótica fosse melhor hoje? Vamos começar então com o Dr. Sérgio, a gente faz de trás para frente. Olha, como eu falei já algumas vezes aqui, Pedro, a curva de aprendizado com a cirurgia robótica ela é bastante gratificante. Né? Muitas vezes ela é diferente da cirurgia laparoscópica. Então, o cirurgião bom laparoscopista pode entender que ele tem tudo às mãos, o suficiente para que possa fazer uma boa cirurgia para seu paciente. Eu acho que, se eu pudesse me olhar para trás há 10 anos, eu acho que eu me dedicaria com maior afinco à aplicação da tecnologia robótica. Acho que me dediquei, mas poderia me dedicar com mais afinco. No treinamento, na cirurgia robótica, a gente recomenda que sempre se treine aos pares, ou seja, o cirurgião e o seu auxiliar, de forma que seja harmônico a atuação deles em campo. Então, muito possivelmente, trilhar com mais rapidez a curva de aprendizado da cirurgia robótica deve ser o caminho. Muito bem. Doutor Ricardo, qual que é a tua dica para o teu eu do passado? Eu tive a primeira vez o contato com a cirurgia torácica robótica em 2010. Eu confesso que naquele momento eu não acreditei. Como o Sérgio colocou, eu já tinha uma experiência grande com cirurgia por vídeo, então eu não via naquele momento a vantagem. Depois, em 2015, no Instituto do Câncer, a gente teve, dentro de um projeto grande de implantação de robótica, a oportunidade de ter o contato com a tecnologia, e aí comecei a perceber que isso é diferente. Eu conseguia fazer mais coisas mais fáceis. Hoje, às vezes eu preciso fazer essas cirurgias com os residentes, aquela câmera que balança, aquela dificuldade que às vezes a gente tem de acesso, me irrita. Então, para o meu eu, lá atrás, eu teria sido um pouco mais cabeça aberta e teria acreditado um pouco mais na tecnologia e começado isso em 2010 ou 2011, que quando eu fui exposto pela primeira vez. Calma, paciência, vai dar certo. Vai dar certo. Isso entenda, tenta ver mais vídeo, tenta entender melhor. E aí a dica que eu dou, final, é que a gente precisa virar uma chave na cabeça. Sim. E essa chave, assim, em determinado momento eu falei, não, isso aqui para mim é uma tecnologia que realmente agrega para o paciente. Quando eu consegui virar essa chave, tudo correu muito mais fácil, eu consegui mais pacientes, eu fiquei mais seguro e realmente consegui ver os benefícios. Grande finale, doutor Alexander, qual que é a tua dica aí para o teu eu do passado ou para os médicos do futuro? Eu vou falar para os médicos do futuro. Eu acho que eles têm que sair da sua zona de conforto, saia da sua zona de conforto. Quando apareceu a laparoscopia, alguns cirurgiões mais velhos falavam que nós éramos loucos de estar fazendo procedimentos através de pequenos cortes, que nós estávamos aumentando o risco dos pacientes, que aqueles procedimentos eram muito caros
e isso se mostrou ao longo dos anos ser o caminho certo. Eu não tenho dúvidas que a robótica é a cirurgia do futuro. Eu sugeriria aos colegas que visitassem serviços já estruturados, que procurassem colegas que tenham experiência na plataforma robótica para que eles pudessem ajudar e assistir muito vídeo, treinar muito, sentar no console e fazer muitas horas de console até que se sintam confortáveis a fazer o primeiro caso, sempre com um tutor, com alguém do lado experiente para poder orientar. Muito bem. Queria então agradecer ao Dr. Alexander, ao Dr. Ricardo, ao Dr. Sérgio por terem acompanhado com a gente essa novidade de hoje, por terem compartilhado o test drive que eles fizeram. Acho que é importante a gente destacar, como eu havia dito no começo, que a tecnologia na medicina vem para agregar, então faz parte do nosso trabalho, enquanto cidadão, pressionar os governos, pressionar as prefeituras, os governos estaduais, os governos federais, no caso do Brasil, o governo federal, o Ministério da Saúde, para que essa tecnologia não retrate a desigualdade que a gente vive no Brasil hoje, de estar disponível apenas para os mais ricos, mas que toda a população brasileira, na medida do possível, pelo Sistema Único de Saúde, tenha condição não só nos hospitais de escola, mas de acessar os benefícios que a cirurgia robótica traz e também tudo que ela pode apresentar de melhor para a evolução dos médicos enquanto médicos e professores. Vocês viram aí as imagens que podem inclusive ser usadas e são usadas nas aulas de medicina, mas também para os pacientes, para as pessoas que mais precisam desse tipo de tecnologia. A gente vai ficando por aqui, o Stratner On continua até sexta-feira. Queria agradecer aos nossos convidados, em nome da Stratner, e também a você que acompanhou essa nossa conversa, que participou, mandando tua mensagem no bate-papo. Toda a equipe da Stratner está à disposição para continuar atendendo você em todos os canais que você já conhece. E eu espero que você possa aproveitar todas as outras apresentações até a sexta-feira, que é quando o nosso evento deste ano se encerra. A gente queria poder te dar um abraço pessoalmente, mas sinta-se abraçado virtualmente, porque nosso coração também está batendo junto aí com o teu. Para encerrar esse nosso momento, quero voltar para um vídeo que a gente exibiu aqui no começo, que talvez você que pegou carona aí do meio para o fim não tenha visto, que é uma produção especial que a Stratner preparou para mostrar a semelhança do belíssimo trabalho das mãos dos nossos cirurgiões com o balé. É isso, eu fico por aqui. Espero que você goste dessa última mensagem. Boa noite e até a próxima. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.